já. Então, para a gente começar esse encontro, eu só vou relembrar o nosso calendário de 2025, né? Aquele calendário que a gente entreguei para vocês no nosso primeiro encontro aqui pessoalmente, com os eventos que a gente tem para planejar, para organizar. Ah, obrigada, Elô. A Elô colocou aqui na tela para gente. Então, a gente teve o nosso encontro de março, né? Que foi presencial, na verdade, essa reunião, né? A gente conseguiu fazer esse encontro presencial. É, eu acho que esse 2024, Elô, é o de 2025, que eles têm o mesmo Peraí. layout. Vê se você acha aí. E a gente tem aquelas designações da área e os nossos convites da missão, né? Aqui da Missão Londrina. O ano passado a gente fazia todo o primeiro domingo do mês esse Afiano Machado. Mas como a gente tem muitas demandas nas nossas alas, na nossa estaca, a gente reduziu ele para 3 encontros por ano, né? E um foi presencial, que foi o que a gente teve aqui em Londrina. E o objetivo desse encontro nosso online é uma conversa mesmo, tá, gente? Então, eu quero aqui que a Cibele, a Kátia, a Érica, a Isabela, todo mundo está participando aqui e possa trazer suas dúvidas, seus maiores desafios, né? O que que teve de mais dificuldades, tá? Essa reunião, como vocês viram, está sendo gravada, então a gente vai querer que todo mundo possa assistir também depois. Então vamos lá, só quero relembrar o nosso calendário. A gente teve dia 22 de fevereiro nosso encontro presencial aqui em Londrina, que foi maravilhoso estar com vocês. Em abril, a gente teve a campanha da Páscoa, né? Foram eventos mundiais aí, né? A campanha foi mundial para os eventos locais acontecerem. Muitas estacas e alas fizeram ações para a gente celebrar essa época tão importante. Aí, dia 4 de maio, a gente teria o nosso Afiano Machado, que eu adiei para hoje, tá? E vocês vão entender por quê. Nós estávamos numa força-tarefa, de uma organização de um jantar para 10 aqui multi-estacas, com as duas estacas de Londrina, porque a gente está na mesma cidade, a gente tem um prefeito só, líderes da cidade, os mesmos governantes, né? Então, a gente preparando aí para uma casa aberta do Templo de Londrina, foi definido e aprovado pela área, pelo nosso 70 de área, que a gente fizesse, então, um evento. E a data foi agora, dia 20, vocês viram que eu postei lá no grupo. Nós vamos conversar um pouco sobre algumas coisas desse dia. Então, eu quis esperar passar, primeiro, por toda a correria de planejamento, segundo, para que a gente pudesse trazer boas experiências. E, felizmente, a gente tem boas experiências para dividir aqui com vocês hoje, tá? Aí, em junho, o que eu queria conversar com vocês? A gente tem aí designado o 7 de junho, Prêmios da Comunidade. Então, eu queria que cada um olhasse assim, ó, a minha estaca já planejou esse evento, meu distrito já planejou, a gente já está conversando com as pessoas, a gente já está contatando essas pessoas, a gente, ai, Ana Laura, nem conseguimos começar a planejar porque não temos ainda muito contato, não tenho ideia de quem poder oferecer esse prêmio, entendeu? Então, a gente quer saber em que momento vocês estão. A gente pôs uma sugestão de uma casa aberta para julho. Agosto, a gente tem um outro encontro, que a gente vai trazer um outro tema também. E temos o Mãos que Ajudam, que eu sei que muitos de vocês já estão planejando, né? Setembro, a gente colocou o desfile da Independência, mas a Cibele me lembrou uma coisa, que eu acho que esse ano cai no domingo. Então, provavelmente não, né? Esse ano a gente, cai no domingo, tá? Então, eu coloquei aqui desfile de Independência, mas esse ano nós não vamos participar dos desfiles por ser num dia que a gente, prioriza outras coisas, outras ações, né? Outubro, um convite da Liberdade Religiosa, um evento de liberdade religiosa. Novembro, jantar para 10. Vocês viram que é só uma sugestão, né? Tanto que a gente fez aqui o jantar para 10 essa semana. É só para ajudar vocês a se organizarem. E dezembro, a gente fazer aí um foco nas campanhas de Natal. Obrigada, Elô. Depois eu vou botar de novo no grupo esse calendário para a gente relembrar aí e falar um pouco desse planejamento das ações que vocês tiveram, né? Mas agora eu queria falar desse jantar para 10 com vocês, que é um evento tanto que a gente colocou Perdendo o Medo do Jantar para 10. Só um minutinho.
Vocês sabem que lá naquele acesso fácil tem um manual. Eu entreguei para alguns de vocês fisicamente esse manual do Jantar para 10, que é um passo a passo de dicas, né? Então, eu estou aqui, eu vi que a Cibele está aqui, a Mari também entrou. Elas participaram ali, né? Inclusive, elas organizaram aí o último Jantar para 10 aqui de Londrina. E eu sei que às vezes a gente tem muito receio desse evento. Especialmente quando a gente faz a lista de convidados, né? Acho que a primeira coisa que vem é esse receio do tipo, gente, assim, quem somos nós na fila do pão, né? Pra gente chamar um governador, um prefeito, alguém que vai aceitar esse convite. Acho que é o maior receio que a gente tem. Mas eu quero contar para vocês como que a gente começou fazendo esse Jantar para 10. Então, há 8 anos atrás, aqui em Londrina, eu era diretora de comunicação da Estaca. E tinha esse evento, e eu ouvi lá no Nacional, né, no treinamento nacional que eu pude participar, os irmãos contando, e eu falei, gente, como assim eles chamam pessoas da cidade e vêm para a igreja? Tipo, o que que eles fazem para as pessoas aceitarem? Eu acho que essa é a maior dúvida e o maior medo, né? Vocês querem compartilhar alguma coisa? Gente, vamos começar falando dos medos, já que o tema do nosso encontro hoje é perdendo o medo do Jantar para 10. Quero que vocês dividam aqui quem nunca fez e quem já fez, que já participou, quais eram os maiores medos antes de fazer e participar de um evento. Quem quer começar? Oi, Ana, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Mari? Tudo bem, pessoal? Ana, bom, para mim, dá para me ouvir certinho? Estou te ouvindo. Tá. Esse foi o primeiro, né, jantar que eu participei. Na verdade, assim, foi ótimo ter sido junto, né, com a Cibele, participando aí, organizando. Eu acho que esse é o maior medo, sim. É isso que você falou, né? A gente pensar como assim as pessoas, né, vão aceitar, vão deixar de vão vir, né, nesse jantar. Esse, com certeza foi o maior, né, assim, de levar o convite e tudo mais, né? E o receio realmente da pessoa não aceitar. Mas eu pude ver no jantar, assim, como foi bom, como foi maravilhoso, né? As pessoas estarem lá com o coração aberto e para ouvir, para conhecer. Então, assim, eu vou dizer que quebrou um pouquinho, né? Aquele meu medo. Eu num próximo, acho que eu vou ficar um pouco mais tranquila, né? Para de Ah, repente falar com pessoas e tudo mais, né? A primeira experiência, assim. Mas é o que você falou mesmo. Você pensa, nossa, como assim, né? As pessoas vão participar, vão vir, né? é, Será? E assim. Foi muito bom, né? Muito bom ter participado agora desse primeiro, ver como é e que a gente não precisa ter medo, né? O receio, o friozinho na barriga sempre dá, mas que o Senhor ele está à frente de tudo, né? é, A gente tem que fazer a nossa parte para ele vir e completar, né, Ana? é isso mesmo. Então, eu quero falar algumas coisas, especialmente para quem nunca participou de um Jantar para 10, tá? O novo dá medo, né, gente? Pra tudo. E outra coisa que dá insegurança é a gente não ser conhecido. Né? Uma coisa é a gente ter relacionamento, outra coisa é a gente ter contato. Lembra que a gente conversou um pouco sobre isso? Pode ser que você pegue um celular aqui, cada um pegue o seu celular e vá falar várias pessoas que eu tenho contato. Ah, eu conheço o prefeito, eu tenho contato do vereador, eu tenho contato do deputado, eu tenho contato de um padre. Mas quantas dessas pessoas você tem relacionamento com elas? Isso muda muito também para esse convite ser aceito. Mas então, gente, falou assim, a gente tem esses medos, né? Primeiro, assim, como que a gente prepara? Ai, de onde vem a verba? Como que isso pode ser feito? Quem vai organizar? Que comida vai ser feita? Então, eu vou comentar com vocês algo que a gente já fez aqui algumas vezes, tá? A primeira vez, a gente não tinha uma verba disponível, assim, que pudesse fazer um jantar. A gente chamou um buffet que fez um coquetel, essas fingers food, né, que eles falam assim. A gente contratou, a gente arrumou as mesas, primeira coisa do jantar para 10. Ah, por que que tem que fazer 60 para 10? Né? Por que fazer? Né? A gente tem tantos anos, nunca ninguém fez aqui, por que que sabe que eu fui fazer na minha cidade, na minha estaca aqui, ó? Tá vendo o irmão Gabriel aqui de Bauru? Por que que a gente precisa fazer um jantar para 10 de Bauru? A gente sabe que tem objetivos, alguns a gente imagina, alguns a gente conhece, tem alguns que a gente nem conhece, porque quando a gente fez esse primeiro jantar,
A gente não imaginava que a gente ia ter um templo aqui em Londrina, de verdade. Há 8 anos atrás, a gente sonhava, né? Esperava que isso ia ser um dia anunciado, mas não sabia o quanto importante ia ser ter contato com esses líderes governamentais. Então, às vezes, na sua cidade, você tem um projeto que vocês podem participar e que vai ser muito importante ter contato com vereadores, com líderes religiosos, com a mídia. E, então, assim, esse primeiro ano, a gente fez, chamou... Primeiro definiu um objetivo, né? Tá lá no manual. Eu até pedi para Elo, para a gente abrir o manual do Junta para 10 aqui. A primeira coisa é definir um objetivo, gente. Então, qual é o objetivo que a gente vai atingir? Ah, aqui em Londrina já foi assim, a gente precisa melhorar o relacionamento com a mídia. Porque a gente manda release, poucas vezes eles respondem o release notícia, a gente não tem um bom relacionamento com a mídia. Teve uma vez que a gente fez, eu, Gustavo Takaki, aqui a gente visitou todas as mídias de Londrina. Depois desse dia, gente, todas as vezes que a gente manda um release, a gente tem reportagem. Então, assim, porque a gente criou um contato, e eu lembro que a gente apresentou a igreja inteira, a capela, o instituto, o CHF da igreja. Quando nós chegamos na televisão, eles fizeram igual com a gente. Olha, aqui é a rede aqui, aqui é o lugar de edição. A gente entrou num programa aqui, que aqui em Londrina tem um programa desse tipo tá de alerta, assim, sabe? Tava rolando ao vivo. A gente entrou no estúdio, ficou no cantinho assistindo. Eles foram para a parte da rádio, eles fizeram questão de que a gente fosse para cada lugar da TV, igual nós fizemos com eles na capela, sabe? Então é muito engraçado. Depois disso, a gente mandava o release e tinha resposta. Oi, Ana Laura, vamos estar lá. Aonde é? Qual é a praça? Ou a ligação, ó, estamos chegando. E a gente faz o Uns que Ajudam Hoje na cidade, vem três, quatro, duas das três mídias principais. Sempre. Mas foi um relacionamento que um dia foi criado, gente. Então a gente precisa começar. E eu vou falar uma coisa pra vocês, um testemunho pra vocês, tá? A gente começou aqui sentada na cadeira no Google. Eu não tinha o telefone de ninguém. Primeira coisa que eu precisei fazer, há 10 anos atrás, teve um tornado em Xanxerê, Santa Catarina. Foi a primeira coisa do meu chamado. E o presidente firmino me ligou e falou: Ana Laura, a gente conseguiu uma carreta, doação, e a gente tem que mandar a doação pra lá. Vamos arrecadar. Eu falei: tá bom, vamos. Como ele? Vamos anunciar nas rádios, na televisão. Vamos. Tipo assim, mas cadê? Ninguém vai me dar um contato, uma listinha. Não, o WhatsApp não era como é hoje. E, gente, eu fiz uma oração. Sentei na cadeira, peguei meu computador, coloquei RPC Londrina no Google, assim, ó. Fui ligando, 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 até que eu comecei a falar numa redação. E a mulher me deu um telefone e alguém me atendeu lá dentro, assim. Por quê? Porque é o trabalho do Senhor. É aí que eu falo para vocês, né? Que a gente conversou muito essa semana, né, Mária, Cibele, Isabela. A gente começa a ver que não é a gente, não é a Isabela, não é a Cibele, não é a Marisângela, não é a Ana Laura. A gente vê assim, tipo, nossa, não somos nós fazendo aqui. 24 horas depois dessa ligação do tornado de Xanxerê, eu assisti, eu tenho gravado isso na televisão. A igreja na RPC TV, Jornal do Meio-Dia, gente. Eu fiquei assim, ó, sentada, olhando e falando, Senhor. Como é bom trabalhar para o Senhor, porque a gente só precisa ter o coração bondoso e vontade, gente. Ninguém deu uma agenda com contato, ninguém falou, olha, você vai falar. Depois eu fui conhecendo os irmãos que tinham contato mais com mídia, com política, mas naquele dia não tinha nada. Então você pode começar de uma vontade, de um desejo, de um objetivo traçado com sacerdócio para sua cidade, para sua área. A gente quer estreitar relacionamento com esses líderes por vários motivos. Em espírito de oração, definam um objetivo e vão atrás de onde comecem do começo. Ó, Ana Laura, aqui na minha cidade de Presidente Prudente é do zero. Não tem nenhum irmão de mídia, nenhum irmão da rádio. A gente vai para o Google junto. Vamos junto, eu vou com vocês. Vamos botar no Google, vamos começar. E vamos ir atrás desses contatos das pessoas que a gente vai. O Senhor vai colocar pessoas. É nisso, gente, que esse trabalho se diferencia do meu trabalho lá que eu faço profissionalmente de segunda a sexta. Né? É claro que eu oro por todas as coisas que eu faço, inclusive pelo meu trabalho. Mas trabalhar para o Senhor é diferenciado. Eu confesso para vocês que a coisa vem assim, ó. Você fala assim, nossa, isso está acontecendo. E a gente vê a mão dele assim nitidamente. Então, assim, não importa onde vocês estão agora.
de relacionamento na cidade de vocês. Não importa se você foi chamado agora e você não tem noção de como você vai começar. Não importa se você já está há alguns anos fazendo, né, Isa, Cibele, e está cada ano melhorando e aprendendo, né? Não importa se está chegando agora, que nem a Mari, e já entrou assim, entrou com uma responsabilidade de um trem que já estava voando e ela entrou junto e foi voando junto e que tudo ajuda a acontecer. O que importa é que esse trabalho tem que ser feito. E a gente tem orado para que o Senhor mostre para a gente o que Ele deseja desse trabalho. Então, assim, sendo mais objetivo para a gente abrir isso para uma conversa, tá? Eu só quero que vocês tenham isso em mente. Depois que for definido um objetivo, em conselho, porque é assim que o Senhor trabalha, porque às vezes a visão da Ana não é a visão da Maria, não é a visão do Bruno, não é a visão da Elô, não. E a gente junta a visão em conselho, a gente vai chegar mais perto daquilo que o Senhor deseja, né? Ju- Juntando isso com o apoio do sacerdócio. Então, depois que foi definido, a gente já fez aqui para a mídia um coquetel simples e foi muito bacana. Como eu falei para vocês, a gente recebeu eles aqui, a gente escolheu os principais programas da igreja que a gente achou que chamaria a atenção da mídia. Então, nós escolhemos o Family Search, que é muito legal, é o maior banco de dados do mundo. Depois que eu tive a oportunidade de ficar lá uma semana com eles na Bienal do livro, atendendo jornalistas, eu percebi assim, o quanto as pessoas se interessam. Tipo, a pergunta que eu mais respondia, o que vocês estão fazendo na Bienal? E a gente falava assim, é a chance de você escrever o livro da tua vida. É através da história da sua família. É o teu livro. E as pessoas interessadas, as pessoas emocionadas, assim. Então é muito legal falar do Family Search, porque muitas pessoas, inclusive não membros, conhecem a igreja por isso, né? Por vir pesquisar a genealogia. Então nós apresentamos o Family Search para eles. Nós apresentamos os programas de autossuficiência, os cursos de autossuficiência, inglês, English Connect, como melhorar ou iniciar meu negócio. E, gente, as pessoas de fora da igreja, eu juro, esse primeiro jantar, eu fui embora e falei pro meu marido, nossa, estou tão orgulhosa, a igreja é tão maravilhosa, eu não tinha parado para pensar quantos programas que a igreja tem. E hoje, apresentando a igreja, foi tão legal, assim, deu tanto orgulho de falar, nossa, essa aqui é a igreja de Jesus Cristo, olha, ela está preocupada não só com a parte espiritual das pessoas. Então, todo mundo vai embora admirado. E a gente chamou, na época, o especialista da Family Search. Irmão, você pode ir lá no jantar e falar 15 minutos sobre Family Search? Que não pode ser um jantar muito extenso também, né, gente? Pensar em tudo isso. Irmã Karina, você podia levar, assim, 5, 10 minutos dos programas de autossuficiência da igreja? E terminou comigo com o Monstro Ajudam, né? Mostrando o nosso programa mundial de ajuda humanitária. Então, assim, definir os pontos que você queria apresentar. Esse último jantar, por exemplo, a gente passou muito rapidamente pelos programas, porque a gente tinha um outro foco e falou mais do programa de ajuda humanitária, da ajuda que a igreja faz mundialmente e tal. Teve outros que a gente falou bem mais e que as pessoas visitaram sala por sala. Então, vocês vão definir esses detalhes, não tem um jeito. Vocês podem olhar o manual, não tem uma regra de como tem que ser, tá? O que existe lá precisa de um objetivo. Precisa definir quem vão ser os convidados. Vocês podem começar fazendo para mídia. Vocês podem começar. E uma coisa legal que eu botei. Vocês viram que eu coloquei no final do ano, jantar para 10? Ou no começo do ano? O que que eu acho legal, eu, Ana Laura? É legal você ter um apelo, uma deixa para chamar jornalista. Por exemplo, o primeiro ano que a gente fez foi em novembro. Eu coloquei assim, ó. Nós gostaríamos de convidá-los, que nós vamos apresentar todos os programas que a igreja vai fazer no ano de 2026, na cidade de Prudente. Aí eles foram assim: ah, tá, eles vão apresentar tudo o que vai acontecer. Então, normalmente jornalista se interessa. Aí a gente mostrou o Mãos que Ajudam, que estava planejado da educação para o outro ano seguinte. A gente mostrou os programas que iam ter de cursos da igreja. A gente mostrou para eles um calendário. Olha, todas as terças-feiras e quintas-feiras o CHF ele fica aberto, né? O ano que vem a mesma coisa, vai ter inglês e tal em tal lugar. A gente começou assim, achar uma deixa para chamar eles. Então, o final do ano é legal, que você pode apresentar, ó, nós vamos apresentar para vocês os projetos que foram realizados aqui na cidade de Maringá em 2025. Aí os líderes, se for para os deputados, por exemplo, eles vão falar, nossa, nós vamos lá numa noite, no final do ano, eu botei novembro, porque vocês sabem que dezembro o negócio é tomado, ninguém mais aceita nenhum convite para dezembro. Então, assim, nós vamos apresentar todas as ações que aconteceram na cidade onde estava em estaca naquele ano,
né? Vamos mostrar aqui, ó, o que Cascavel fez em 2025, todas as ações, as pequenas, as grandes. E a gente vai aproveitar esse momento para mostrar, ó, o ano que vem está planejado mãos que ajudam na educação disso aqui, da minha cidade. Tá? Então, é essa a ideia, gente. Pode acontecer em qualquer mês. A gente acabou de fazer agora em maio. Mas o que que a gente fez aqui de objetivo em Londrina? Nós tínhamos um objetivo. Vocês lembram do ano passado, muitos de vocês participaram da abertura de terra do Templo de Londrina. Aqui em Londrina, depois das eleições, mudou a gestão. Então, nós tínhamos, nós temos ainda, né, pessoal de Londrina, um objetivo que é continuar e, com muitos, iniciar. Com alguns seria a palavra fortalecer o relacionamento com esses líderes, porque a gente acredita que muito provavelmente daqui a um ano e meio, 2 anos, o templo está pronto e começa a casa aberta. Esse prefeito que veio na abertura de terra como deputado estadual candidato, agora ele foi recebido como prefeito. E provavelmente ele é o prefeito da abertura de terra, da casa aberta do templo. Então, a gente imagine que ele aceitou o convite no ano passado por outro milagre também, que a gente teve assim uma presença muito forte de muitos líderes da nossa cidade, porque era parte política, porque era a época da candidatura, todos os candidatos a prefeitos foram. Mas agora, eu penso que quando ele receber um convite de novo para um evento, ele vai saber exatamente de quem se trata, de quem é a igreja que ele está falando. Ele vai levar esse convite de uma maneira diferente do que como ele aceitou da primeira vez, porque nós temos já um relacionamento. E a gente quer que daqui até a casa aberta, a gente tenha muitas outras oportunidades de fazer projetos com a prefeitura e que a gente tenha um relacionamento com eles. Então, tudo isso muda. Aí você pode falar assim, mas por que será que a igreja está preocupada com tudo isso? A gente teve uma experiência no Jantar para 10 de 2 anos atrás, de 2023, né? Acho que a Isa e a Cibele podem me ajudar a confirmar, onde um dos convidados foi um convidado de última hora, foi uma inspiração que veio para a Cibele, ela falou com o presidente Firmino, ele ficou meio resistente, mas ele falou assim, ele até contou pra gente, vou ouvir a irmã Cibele. E esse convidado, ele era o diretor do IPU, que é o Instituto de Planejamento Urbano de Londrina. E a documentação da abertura do templo, uma das mesas que esses documentos pararam para ser aprovados foi na mesa dele. E quando ele viu que era o tempo da igreja de Jesus Cristo, aquela igreja que ele conheceu no para 10, que ele conheceu os programas, que ele conheceu, que ele foi bem recebido, que ele teve uma apresentação de um coral, um belo jantar, pessoas que deram atenção para ele deu atenção para aquela documentação também. E assim, a gente pode falar para vocês que assim, pelo menos 3 meses a gente ganhou de adiantamento, de aprovação, de toda essa documentação, assim, que eles puderam fazer para ajudar a gente, que a igreja não faz nada errado, né, gente? Vocês sabem disso. Tem muita coisa que fica parada porque a igreja não paga, ninguém nem vai fazer nem nada de burlar o sistema. Mas por ele já se saber de quem se tratava, de onde se tratava, ele fez questão de que aquilo fosse no trâmite correto, né? Que corresse ali dentro das aprovações que precisava para que a obra pudesse começar. Então, olha como é importante a gente ter esses relacionamentos. E o Jantar para 10 muitas vezes pode ser um start para esse relacionamento ser começado. Ele pode ser uma continuação. O que que a gente fez? A gente retomou todo aquele pessoal que veio em agosto, na abertura de terra, convidou muitos deles de novo para vir à igreja, entregou inclusive uma lembrança daquele dia, né, para a gente retomar o relacionamento. E a gente tem experiências muito legais, tá? Eu quero ouvir agora um pouco também, eu quero que vocês escutem outras diretoras e diretores que participaram e que vivenciaram essa experiência, para vocês entenderem como o nosso chamado é muito mais espiritual do que a gente imagina. Quando vocês me escutam falando nos treinamentos, que é o chamado mais espiritual que eu já tive, apesar de parecer muito mais com, sei lá, uma coisa secular, né? Parece que a gente é a secretaria da igreja, parece que a gente é a parte ali do relações públicas, né? É muito mais do que ser a menina da fotografia, a menina do microfone. A gente ouve muito isso nesse chamado ao longo dos anos. Ó, chegou para tirar foto. Ela não trabalha, mas ela vem tirar foto. Eu já ouvi muitas coisas assim que eu só dou risada, porque a gente olha para cima e sai.
Ah, ó, não veio, não pegou numa enxada, mas vem aqui com o microfone tirar umas fotinhos. A gente fala, é isso aí. E junto a gente faz esse trabalho. Que bom que tem quem pega o celular para tirar foto, que bom quem tem quem vai falar com a mídia, que bom que tem e todo mundo vai trabalhar junto por uma causa só, né? Mas aí a gente vê que a gente faz isso, ó. Como a Mari falou aqui no começo, a gente vê o Senhor completando. Sabe nossos defeitos, irmão? Sabe aquelas limitações assim, tipo, ai, olha, eu não sou muito bom nisso, eu não consigo muito esse tipo de envolvimento. Para mim, essa parte é uma barreira. Tá tudo bem, irmão. O Senhor sabe de tudo isso. E ele usa a gente, ele usa ferramentas quebradas para fazer aquilo que ele deseja, porque ele tem um objetivo aqui. Então, eu quero que vocês escutem hoje alguns depoimentos e sentimentos das pessoas que já participaram do Tata 10, para que vocês sintam esse desejo de ter sentimento e sintam inspirações também. Tipo, como eu quero que todo mundo vá embora hoje aqui pensando assim, eu vou fazer uma reunião com o meu conselho e eu vou pensar em como a gente vai começar esse jantar para 10. Porque depois de tantos anos que a gente escuta falar desse jantar, que já tem o manual, a gente nunca realizou esse aqui na minha cidade. Ou porque a gente planejou só uma vez, ou porque a gente nunca fez. Quais são esses receios e o que que a gente pode mudar disso, tá bom? É, primeiro, vocês têm alguma pergunta? Tem alguma coisa que vocês querem perguntar especificamente desse jantar, antes de eu passar para as meninas? Ô, Ana, antes de passar para essa parte, quero mostrar o manual. Pode ser? Ah, por favor, Elô. Eu mandei lá no grupo também, quem quiser acompanhar, mas é um manual antigo já, mas ele é ótimo para quem nunca fez nada de jantar para 10, nunca viu, e eu não sei se tá dando para ver, Sim, mas ele é um manual simples, como se fosse um passo a passo mesmo. Então, ele começa falando sobre os objetivos, igual a Ana falou, definir um objetivo. E logo nessa parte aqui de planejar o jantar, é como se fosse um sumário, um índice do manual. Então, vão ter 10 tópicos para vocês se atentarem na hora de fazer o jantar. O primeiro, que eu achei mais interessante, que antes da lista de convidados precisa ter um orçamento. Então, primeiro planejar o orçamento, depois tem organizar a lista de convidados, escolher o local e uma data, fazer convites, depois vai vir o cardápio, a logística, organizar o programa, preparar-se para um debate eficaz, não pode ficar aquele silêncio, administrar o evento e fazer um acompanhamento. Então, só para quem nunca fez, depois dá uma olhada lá no grupo. Ele também está no acesso fácil, são poucas páginas, bem simples, pouco texto, para realmente começar. É só isso mesmo. Guilherme. Pô, essa parte que você... É perfeito, Elô, obrigada. Essa parte que você falou ali do... Engraçado começar com orçamento, né? Sabe por quê, gente? Às vezes... A gente tem às vezes até assim um costume de assim de começar a se apegar nas barreiras, sabe? Ai, planeje seu orçamento. Ai, aqui na minha estaca, no meu setor, eu não vou fazer porque a gente não tem esse orçamento X, fazer um jantar assim, 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 já não. E às vezes assim, o que que a gente tem para fazer, né? Como eu falei para vocês, no primeiro ano aqui a gente fez um coquetel simples, assim. Coquetel, às vezes, no português tem uma interpretação ruim, né? Mas, tipo, seria um finger food, sabe? Não era um jantar de pratos, de taças, não. Foi assim, umas comidinhas em que as pessoas estavam ali de pé, apoiaram na mesa algumas coisas e a gente apresentou os programas e foi muito legal. E abriu as mesmas portas, assim, para mídia do que depois, quando a gente fez um jantar bem bonito e com os pratos, entende? Então, assim, eu queria que vocês olhassem para cada empecilho como uma oportunidade, tá? Então, assim, a lista de convidados. Ai, Ana, não tenho 10, eu tenho 5. Ótimo, eu tenho 15, eu tenho 12. A gente sabe, não precisa pegar no 10, tá? O 10 é uma média ali. A gente sabe também de alguns desafios. A gente faz uma lista, né? As meninas estão aqui, podem confirmar isso comigo. A gente faz uma lista, começa lá com 10 nomes. E isso se desdobra, gente, num nível que a gente às vezes, assim, para até de respirar. Fala, gente, e agora? O que que vai acontecer com isso? Né? A gente tem tanta dor de barriga, tipo, não vai aparecer ninguém, sabe? Sabe aquela dor de barriga pré-mãos que ajudam também? Que você fala assim, nossa, e amanhã você vai dar tudo certo, você planeja 1000 vezes, você olha o checklist 50 vezes.
A gente tem essa, assim. E agora, se não vir ninguém? E se for todo mundo? E se for todo mundo e faltar coisa? E se faltar comida? E se, sabe, vai acontecer. Vai acontecer. Mas eu sempre falo assim, Senhor, é seu trabalho? Vamos lá, vamos lá. Porque assim, a gente aconteceu essa semana aqui. A gente teve na última hora a confirmação do prefeito. Mas em todo momento a gente trabalhou como se ele fosse vir. Em todo momento a gente preparou e fez as listas como se ele fosse estar presente. Aí na última semana a gente soube que ele ia estar em uma viagem e quem ia vir é o vice-prefeito. A gente falou, não, tudo bem, vamos ter alguém representando, algum secretário, alguma coisa, vamos começar do começo. A gente não conseguir chegar no prefeito dessa vez, a gente ia começar no secretário, no assessor, alguém dessa prefeitura vai ter que estar aqui. E a gente foi por todos os lados. Ah, e tem o irmão fulaninho que conhece, vamos falar com o irmão. Me ligou o irmão de Curitiba, que ele conhece o assessor do deputado. Fui nesse irmão também. Ah, o presidente aqui tem contato com... Vamos por ele também. Todo mundo. Até me ligaram e falaram assim, ai, Mana Laura, você acha que... Falei, gente, vamos todo mundo por todos os lados. Você imagina esse prefeito? Ele escuta lá do pai dele por Curitiba, pelo amigo da igreja que tem lá, porque teve um evento em Curitiba também essa semana, né? Olha, tem um jantar assim. Aí ele escuta da secretária dele, olha, deixaram aqui um convite para você de novo. Aí ele escuta de um assessor dele de novo. Aí ele escuta de um outro, ele fala, gente, pera, deixa eu dar uma olhada no que é esse convite, porque tá todo mundo me falando. Foi isso que aconteceu esse ano, tá? Depois conversando com o prefeito Thiago Amaral, acho que ele falou assim, no almoço eu comentei e lembrei que eu fui na abertura de vocês lá da obra, mas depois começou a vir um monte de gente falar comigo desse jantar. Tipo, cada assessor, aí eu encontrei. Mas, gente, aí a lista de convidados foi sendo assim. Ó, convido o advogado tal, porque ele é da equipe dele e ele vai trazer ele. Gente, assim, tá bom. Ó, convido o empresário tal, porque ele é empresário importante da cidade e ele coordenou a campanha do Thiago. Se ele vir, ele vem também. Tá bom? De repente a gente se viu, né? Cadê as meninas? Com uma lista que assim. E agora, gente? Já era, tá? Agora a gente tá com uma lista chegando 36, o negócio vai dar tudo errado. Aí começaram as baixas. Ah, e a secretária do governador recebeu, que é da Casa Civil aqui, uma nomeação que ela tinha que ir para Curitiba. Cancelou. O outro ligou cancelando porque a mulher, não sei o que, não sei o que. Aí, de repente, a gente falou, pronto, agora pronto, não vai vir mais ninguém. Então, assim, você passa nisso, sabe? É uma aventura, é uma avalanche, assim, é uma montanha russa. Mas no final, aí aconteceu na véspera, no dia, o prefeito confirmou. O que aconteceu? Despencou a galera a confirmar também. Porque daí, quando souberam que veio o prefeito, aí ó, o povo interessado. Até a mídia de última hora ligou. Começou a bater aquele desespero. E agora? Vai faltar prato? Vai faltar bebida? Tem prato? Não, gente, qualquer coisa a gente não come. Aí já começou aquelas coisas. Não, qualquer coisa a gente fala para todo mundo da igreja, a gente fica de pé e deixa o povo convidado sentado. Você passa do 0 ao 100 mil vezes e vai e volta. Depois, confia, faz uma oração, Senhor, entregamos aqui a nossa oferta. Fizemos o nosso melhor, como cada um podia, com o tempo que cada um tinha que decidia. E a gente viu a coisa acontecendo, sabe? Mas eu vou deixar as meninas falarem, porque vocês sabem que eu gosto de falar, eu falo muito, tem muita história e... Mas assim, eu posso falar para vocês que essa semana eu tive mais uma vez meu testemunho fortalecido desse trabalho da igreja. E eu posso falar para vocês, gente, esse chamado é muito importante. Ele pode abrir muitas portas para a igreja. Só para concluir, eu vou contar para vocês um sentimento que eu tive lá. As meninas que estavam lá presencialmente podem confirmar. Vocês perceberam que a parte que o prefeito mais parou e fez perguntas foi sobre os missionários. O Ney Garcia fez uma apresentação muito rápida. Membros do Brasil, da igreja, membros do mundo, membros do Paraná, jovens do Paraná. Ele mostrou a igreja no mundo, no Brasil e focou no Paraná. E quando parou do missionário, ele levantou a mão. Desculpa, posso perguntar? Claro, pode perguntar. Esses missionários, quanto tempo que... Ele perguntou quanto tempo ficavam na missão. Ele perguntou se tinha brasileiro fora. Ele perguntou quantos americanos tinham aqui, se a gente sabia quantos estrangeiros, desculpa, quantos países vinham. Ele fez várias perguntas que não tinha nada a ver com prefeitura, projeto, nada disso. Aí depois, perguntando, conversando lá com os empresários, né, o Adolfo Viscardi, quem aqui de Londrina sabe a rede Viscardi, a gente estava com o dono da rede Viscardi lá jantando com a gente também.
perguntou várias coisas da igreja, e enquanto a gente falava da igreja, o trabalho que a gente fazia, eu pensei o seguinte: quantas oportunidades será que os missionários teriam de estar na casa daquelas pessoas que estavam lá no jantar com a gente, terça-feira? Tinha o delegado, chefe de estado, de governo do prefeito, tinha secretárias de saúde, tinha o sargento do tiro de guerra. Sargento não, ele é. Esqueci a patente dele. Coronel? Tenente. Subtenente. Subtenente. E eu fiquei pensando nisso, meninas. Quantas vezes será que eles dariam oportunidade para os missionários estar falando da igreja, ouvindo de Jesus Cristo ali? E é o que a gente estava fazendo ali. A gente estava falando de Jesus Cristo. A gente estava falando de serviço. Então, é lógico, gente, nem preciso falar para vocês que o objetivo do JK10, ele não é conversão, ele não é objetivo missionário, nem nossos projetos a gente pode ter missionário perto para não parecer, mas eles são, né? Porque tudo é espiritual. Quando você está falando de Cristo, testemunhando de Cristo, pregando de Cristo, e o Espírito dele está ali confirmando, a gente tem esse sentimento. E eu quero que as meninas falem, porque foi muito engraçado. Eu recebi mensagem delas em particular. A gente falou no grupo, depois a Isabela me mandou mensagem, a Mari me mandou mensagem e a Sibeli me mandou mensagem em box, assim. E eu descobri, até elas nem sabem disso, que a gente teve o mesmo sentimento naquela noite. E depois que passou, sabe, na hora tá aquela adrenalina do, sabe o Marta Maria, né? A gente tá meio Marta, assim, porque precisa coisa acontecer, depois a gente vai ser um pouco Maria, aí a gente volta para ser Marta, porque tem toda uma responsabilidade de um jantar para rodar. E depois que tudo passou, que a gente estava lá limpando o chão no final, inclusive, e catando as coisas, a gente foi para casa e a coisa passou do outro dia e veio assim, tipo, noção do que aconteceu ontem. E aí veio aquele sentimento da Maria, assim, do tipo, você sentiu aquilo? E elas me mandaram mensagem no dia depois. E a gente pôde sentir a mesma coisa, que a gente estava fazendo o trabalho do Senhor aqui. Então, meninas, quem quer começar? Vou puxar meu microfone e quero que vocês falem dos sentimentos que vocês tiveram dessa experiência. Eu achei que a Isa ia se pronunciar, que ela gosta de falar também, Ana. Cadê ela? Tá aqui, mas começa você, que você é mais experiente no J10. Ah, a Isa tá comigo desde o primeiro. A gente tá desde o primeiro juntas aí, que a gente fez junto, né? Esse é o nosso terceiro jantar que a gente faz. E cada jantar a gente aprende coisas novas, né? No começo a gente tem bastante medo de fazer o convite, mas eu confesso que nesse último agora, porque como a gente tem a experiência e é muito legal o jantar, as pessoas saem de lá tão felizes, que na verdade a gente está. Eu mudei esse jeito de pensar, é um presente que a gente dá da pessoa ir lá, passar um tempo com a gente, conhecer a igreja, os programas da igreja e ter uma experiência bonita ali com a gente, né? Então, hoje eu era muito tímida para fazer o convite, mas hoje eu não sou mais, não. Eu vou, explico como que vai ser, falo que vai ser, né, que é um jantar preparado com muito carinho, com muito zelo para eles, que as edições passadas que a gente fez foram muito boas, então eu faço bastante propaganda. E o que é interessante é que esse sentimento durante o jantar é muito presente mesmo, de alegria, sabe? Da gente estar ali fazendo algo para o Senhor, assim. E ele mesmo age para que as coisas aconteçam da maneira que ele quer. Então, muitas vezes a gente é só ferramentas. É um jantar que dá bastante demanda, porque tira bastante energia, vamos dizer assim, da gente, justamente pelas essas incertezas e todas, né? Mas é muito gratificante quando você está lá e vê acontecendo e vê o brilho nos olhos, não só dos membros, mas das pessoas, né, que estão lá e tudo mais. É muito bonito o evento em si, né? E, e tem uma experiência que desse jantar que assim, a gente está muito tentando ter um relacionamento com o Corpo de Bombeiros. E, e a gente, desde o começo, estava tentando convidá-los e tal, só que aí ia ter uma troca de comando, né?
E lá eles têm muita hierarquia, né? Você não pode chamar uma pessoa de baixa patente para ir no lugar representando, a não ser que o comandante designe. Então estava bem confuso, assim, mas aí eu fui conversando, né, com a pessoa ali que é o subcomandante, né, do tiro de guerra. Mas no final, ele, depois de muito trabalho que eu tive, de conversar com ele e tal, depois ele, na segunda-feira, ele falou que ele não ia poder ir, por problemas pessoais lá, mas eu descobri que também é porque ele estava muito envolvido com a mudança do comando, do tiro de guerra, porque ele que estava por trás da organização, né? Mas aí foi muito interessante, porque daí na segunda ele falou, ó, Sibeli, eu não vou poder participar do Jantar para 10, eu agradeço o convite e tal, mas aí você vem aqui, nós vamos fazer a troca de comando na quinta-feira de manhã. Aí ele me mandou o convite e falou assim, ó, você é minha convidada, apareça. Colocou assim. Só que na quinta eu trabalho de manhã na escola, daí eu falei assim, nossa, como que eu vou fazer, né? Eu vou ter que ir nesse... vou ter que dar um jeito. E aí tudo aconteceu para que eu pudesse estar lá. E aí eu cheguei lá, todo mundo de farda, todo mundo, né, de oficial, e eu lá, falei assim, gente, o que que eu estou fazendo aqui? A primeira coisa que a gente pensa, né? Mas foi muito interessante como o senhor agiu, porque eu cheguei lá, daí tinha uma mesa, nessa mesa a oficial chegou para mim e falou assim, ah, você, qual o seu nome? Tinha uma lista de convidados. Eu falei, vixe, ele não pôs meu nome nessa lista. Aí eu peguei e falei assim, ah, eu fui convidada pelo Major Costa. Daí a moça falou assim, ah, tá. Daí ela anotou assim, o Major Costa estava atrás de mim, eu não conhecia ele pessoalmente. Daí ele me ouviu falando e aí ele veio me cumprimentar. Aí ele me cumprimentou, agradeceu por eu estar lá e foi muito receptivo e tal. Aí quando eu entrei assim no hall, o, o novo comandante estava de frente para mim. Eu vi o nome dele, que já sabia que ele ia ser o comandante, falei, nossa, vou ter que me apresentar aqui para ele. Aí eu me apresentei, dei os parabéns para ele, né? Falei quem eu era, que a gente estava muito animado, né? Pelo comando dele, tudo porque ele é daqui de Londrina, então eu tinha estudado um pouquinho sobre o novo comandante, e ele ficou muito feliz. Aí eu peguei e aí ele falou assim, olha, fica à vontade no evento, aqui tem um coffee break e tal. Só que eu estava ali sozinha, né? Falei assim, ah, quer saber? Eu vou entrar lá no salão. Aí eu peguei e entrei no salão. Quando eu cheguei lá, o outro, que é comandante regional, que eu já estava tentando convidar desde o primeiro Jantar para 10, há 3 anos atrás, o Mara Figo, ele ficou, ele me viu e veio me cumprimentar também. Eu falei assim, gente, qual é a chance disso acontecer, né? Aí ele veio me cumprimentar, ele falou assim, não, eu sei quem você é. Aí eu falei, ah, você sabe? Eu falei assim, sei, é a moça dos convites dos jantares e tal. Eu falei assim, sou eu mesmo. E aí a gente bateu um papo, aí ele falou que ele estava também participando da cerimônia, porque ele ia estar deixando o comando da regional, mas ele ia estar por trás da regional ainda. Falou que o que eu precisasse, que eu podia falar com ele. Enfim, foi uma experiência assim que eu falei assim, gente, como que é que o senhor trabalha, né? Ele não pôde ir no jantar, mas ali, no momento que eu fui lá nesse evento, por causa do jantar, né? Porque eu convidei eles, porque eu fui atrás, levei convite, tudo, eles sabiam quem eu era quando eu cheguei lá. Então fez toda a diferença. Então agora a gente trabalhar nesse relacionamento que eu comecei. Inclusive o Major Costa falou assim, Sibeli, vamos combinar de você ir lá no escritório uma vez para a gente conversar. Eu falei, tá bom. Então, ele abriu as portas, né, de um lugar que a gente não estava tendo acesso. Há 3 anos que a gente tenta convidar eles, eles não aparecem. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, mas o senhor sabe o tempo dele. E lá, durante a troca de comando, eu senti muito forte que essa troca de comando foi feita pelo senhor. O senhor quis que trocasse o comando do tiro de guerra aqui de Londrina. Então, foi muito forte esse sentimento. E eu presto meu testemunho que esse trabalho é do Senhor, ele nos guia, se a gente estiver alinhado com o desejo dele, ele vai fazer as coisas acontecerem, e por mais que a gente ache que a gente não tem capacidade, porque quando na minha vida eu pensei que eu ia um dia sair dando convite para prefeito, para secretário, para líderes da cidade, nunca na minha vida, porque eu sempre fui muito tímida para essas coisas, né, e sentar com eles lá e conversar, nunca tinha pensado fazer isso na vida. Mas o Senhor capacita, Ele ajuda, Ele protege, Ele faz com que as coisas sejam
do modo que ele vê, né? E se a gente estiver disposto a fazer a nossa parte, ele vai fazer a dele. Essa experiência dele fazer a parte dele, a gente já viu muitas vezes aqui em Londrina. Tipo, de nada tá dando certo e de repente o senhor fala, não, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E é assim que acontece mesmo. A confirmação do prefeito só veio no dia do jantar, né? Na terça-feira de manhã que a gente teve a confirmação dele. E aí foi aquele corre, né? Mas no final foi tudo muito bom, deu tudo certo. E é esse sentimento que fica, né, de gratidão para o Senhor ter tá cuidando, né, e protegendo e ajudando todos nós aqui nesse chamado. Em nome Obrigada, de Jesus Cristo, Sibeli. amém. Obrigada, Sibeli. Tá vendo, gente? Eu gosto que vocês escutam eles, que às vezes pode falar assim, ah, é fácil para Ana Laura, ela é super falante, ela sai por aí falando. Mas o Senhor vai usar você, que foi chamado para o seu lugar. Seja você tenha facilidade de falar ou tenha que aprender. E a Sibeli tem feito muitas coisas desde que ela foi chamada. Eu fiquei surpresa, que eu também conheço a Sibeli há alguns anos. E eu sei como é que é o perfil dela, o jeito dela para algumas coisas. E eu vejo, às vezes, ela na frente de tanta coisa que eu falo, nossa, assim, eu fico muito surpresa de como realmente o Senhor qualifica a gente, né, para fazer e ver a gente criando esses relacionamentos, como a Sibeli falou, tem coisas que você fala, nossa, está sendo convidado em nome da Igreja de Jesus Cristo, né? Essa responsabilidade que a gente começa a carregar e a gente se torna mesmo embaixador da igreja. É, cadê a Mari e a Isa? Quer falar, Isa? Posso falar? É, O ano passado, quando a gente preparou o nosso jantar para 10, a gente teve alguns problemas. E o nosso jantar, a gente tinha 3 convidados que tinham confirmado, os outros não tinham. E de última hora, 2 não apareceram. Então foi uma situação muito chata. A gente ficou meio perdida, assim, né? Então, esse ano, quando a gente começou a planejar o nosso jantar para 10, a primeira coisa que eu pensei que eu não gostaria que tivesse no nosso jantar era o mesmo sentimento do último, né? Tinha ficado ruim aquele sentimento. E quando definiu que o jantar seria entre as 2 estacas, né, com a área, dá um pouco de medo, porque é muita gente pensando, né? Muita gente fazendo. Então, eu estava um pouco ansiosa em relação a isso. Mas eu decidi pensar que o Senhor sabia o que ele estava fazendo e eu decidi confiar no propósito dele. E diferente do que aconteceu no ano passado, esse ano a gente teve pequenos milagres durante todo o planejamento. E no dia do jantar, o sentimento que nós tínhamos era de Sião dentro daquele salão, né? E eu posso testificar para vocês que Deus sabe exatamente o que precisa ser feito. Ele só precisa que a gente esteja atento aos sussurros do Espírito Santo e que obedeça. O coral que a gente coloca para cantar, né? É um coral que eu e a Sibeli a gente canta e não é um coral da igreja, né? É um coro independente. E às vezes a gente fica meio receoso, assim, de pôr esse coral para cantar, mas ele fez total diferença, né? A gente ouviu do delegado, que é o responsável aqui, né, na prefeitura, que ele gostaria de ver esse coral cantar nas coisas da prefeitura. Nossa, por que a gente não coloca um coro bonito desses, né? Então, são formas de que a gente consegue trazer, convidar o espírito naquele momento. Nós cantamos músicas que falavam sobre Jesus Cristo, sobre o amor de Deus, então isso faz com que todas as pessoas se conectem com esse sentimento, é o que a maioria das pessoas sentem, e a gente vê o Espírito ir guiando, né? E todos eles saíram felizes e todos eles mandaram feedbacks do jantar no dia seguinte, né? Os convidados. Então, realmente é o trabalho dele. A gente só precisa ter a humildade e reconhecer que nós precisamos fazer a nossa parte, que ele vai vir e ele vai pegar o copo que você colocou isso aqui e ele vai transbordar o copo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Verdade, Isa. Se prepara que vai receber um monte de convite esse coral aí, tá? Porque já vieram falar comigo sobre o coral, que quer apresentações. Eu falei, ah, pode convidar eles, que eles vão se preparar para fazer parte. É, E a Mari? Cadê a Mari? A Mari,
Chamada final do ano passado, Mari? Não, em fevereiro. Ah, foi esse ano, verdade. Foi esse ano, em fevereiro, para Aham. ser diretora de comunicação da Estaca Tiradentes. A gente ficou muito feliz quando a Mari foi chamada. Uhum. A gente tem um suporte muito bom, né, da Estaca Tiradentes, já fazem um trabalho muito excelente, né, há anos, né, desde o Jefinho e empenho de muitos irmãos. O Bruno também está aqui da Estaca Tiradentes, faz um trabalho de comunicação expert. E agora a gente recebeu esses novos desafios, né, Mari? Exatamente, Ana. Eu fiquei bem feliz quando a gente pôde, quando teve a confirmação de que as duas estacas fariam junto, né? Porque, primeiro, porque eu iria acompanhar, iria estar junto com vocês, né? Assim, por ser o primeiro, como a Cibele falou, né? Já de algum tempo, né? Algumas experiências, então isso me confortou bastante, né, de estar podendo participar aí junto com vocês. Mas desde o momento ali que nós começamos a conversar, né, sobre a organização e como seria, eu ainda assim estava naquele sentimento, né, que vocês comentaram, né, como assim, será que vai dar certo isso mesmo, né? Enfim, mas uma coisa eu sempre ouvindo vocês falarem e sempre, né, Ana, muito assim, acreditando mesmo, né, de que as coisas vão dar certo, que a gente precisa fazer a nossa parte para que o Senhor ele venha completar, né? Isso é real, né? Então, toda vez que a gente coloca na mão dele, as coisas vão acontecendo, né? Então, assim, como eu havia comentado com vocês, eu não estava conseguindo, né, muito contato, assim, é, é, não estava sendo muito fácil chegar lá e entregar os convites, né, lá na Receita Federal, mas, na Polícia Federal, né, mas as coisas caminharam, eu consegui entregar lá, a Maria Limeiro que veio, né, da polícia representando, porque as pessoas também que nós havíamos convidado isso nesse dia, né? E não iriam conseguir vir. Mas ela veio participar e foi muito legal, né? Eu acho que são portas que se abrem, né? Cada vez mais, laços que se fortalecem, né? E eu me lembrei, até a Cibele contando, né? Essa experiência, né? Se eu lembrei do que você, né, Ana, comenta com a gente. Muitas vezes o jantar não necessariamente a pessoa vai estar lá presente no jantar, mas às vezes o relacionamento que você começou, ele vai se fortalecer em outro lugar, né? Que foi o caso da Cibele, né? Ela convidou e tal, e no dia ele não pôde estar lá, mas olha o que aconteceu 2, 3 dias depois, né? Então, muitas vezes a gente não sabe o que o Senhor, ele exatamente está programando, né? O que ele quer que a gente faça. Né? Então, essa experiência da CI foi muito válida, assim, né? Colocou e realmente isso que acontece, né? E lá durante o jantar eu também tive, nossa, esse sentimento maravilhoso, né? De falar assim, puxa vida, né? Eles maravilhados, assim, com as apresentações e com os programas da igreja, né? Como funcionava enquanto o Ney apresentava. Eu fiquei pensando mesmo, puxa, que orgulho, né? A gente poder fazer parte de tudo isso e estar aqui como, né, responsável por levar isso à frente, né, para outras pessoas poderem conhecer. E quando o prefeito foi se despedir, junto com a esposa dele, né, todo mundo, eu não me lembro quem estava ali pertinho comigo, acho que é Cibele, eu não sei, mas ela comentou, né, quando a gente agradeceu, né, puxa, que bom, foi muito bom receber vocês, né, e aí a esposa do prefeito, ela comentou mesmo, ela falou, puxa, é verdade, eu até, é difícil para sair, porque tem as crianças, e às vezes a gente, né, para se organizar, mas você sabe que desde cedo eu tive um sentimento que eu tinha que vir nesse jantar. A esposa dele comentou, né? E aí eu falei, nossa, que bom. Puxa. Ela falou, foi maravilhoso. Nossa, que sentimento gostoso. Então, a gente não sabe, né? Até onde, né, isso de repente vai ainda, né, como a gente falou, né, criar esses relacionamentos para frente, mas assim, foi muito sincero da parte dela, né, colocar isso, né, eu senti que eu deveria vir, né, então foi muito legal, é mais uma confirmação, assim, para mim, principalmente, por ser o primeiro jantar, de que as coisas realmente, a gente não pode duvidar,
né? De que quando o Senhor ele está à frente, as coisas vão acontecer. Talvez não exatamente como a gente quer, mas ele já vai é, é, acertar os caminhos para que as coisas se encaminhem, né, de alguma outra forma, né, como a Cibele contou. Então, realmente, eu fiquei muito feliz, meu testemunho com relação a isso se fortaleceu muito, e aí a gente, né, já pensa assim para as próximas oportunidades, né? Você fala, puxa vida, eu tenho que ir, né? Colocar a minha, o Senhor está junto, né? É uma obra, Ele está à frente da obra dele, então eu tenho que ser apenas um instrumento, não posso ter, né, o medo, vergonha e continuar, né? Então realmente foi maravilhoso, foi uma experiência muito espiritual, né? E é isso que eu gostaria de deixar, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Obrigada, meninas. É, realmente são experiências que só fortalecem a gente. Gabriel, quer falar? Ou não? Você Ah, tinha não, feito desculpa, uma eu tô mão. saindo para uma reunião agora e tem a galera chegando, então. Ah, então tá Depois bom. eu vou falar com a Heloísa mais sobre isso, mas obrigado, gente. Legal, Gabriel. Vou terminar só com uma escritura que eu quero que todos vocês conheçam essa escritura e comecem a olhar essa escritura de maneira diferente, tá? Se vocês quiserem abrir, ela está lá em Doutrina e Convênios, 123, 12. Começa lá no 12, tá? E diz assim: Pois ainda existe muita gente na terra, em todas as seitas, partidos e denominações, que é cegada pela astúcia sutil dos homens, que ficam à espreita para enganar, e que só está afastada da verdade por não saber onde encontrá-la. Aí o 13 diz: Portanto, devemos consumir e esgotar nossa vida para trazer luz todas as coisas ocultas das trevas, até onde as conheçamos, e elas são verdadeiramente manifestadas do céu. 14. Dessas devemos, portanto, cuidar com grande diligência, que nenhum homem as considere coisas pequenas, porque há muito no futuro com relação aos santos que depende dessas coisas. E no 17, irmãos, é uma escritura mais conhecida. E esse foi o sentimento que estava no nosso coração terça-feira e todos os outros eventos que eu já participei. Doutrina e Convênio 123, 17. Portanto, amados irmãos, façamos alegremente todas as coisas que estiverem a nosso alcance. E depois, aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço. Exatamente isso que aconteceu terça-feira. Em todos os imprevistos que aconteceram, a missão ia usar a capela de dia, depois convidados que cancelam, gente que confirma na última hora. E eu tinha tranquilidade em todo o tempo e a gente conversou, eu troquei essa mensagem com as meninas no dia à tarde, né, Sibeli e Mari? Eu falei isso para elas, não com essa escritura, mas eu falei, a gente fez tudo o que a gente podia até aqui. Agora é a hora de confiar no Senhor e olhar para cima e deixar que Ele faça a vontade dele. No dia antes do jantar, eu vi o prefeito dando uma entrevista, eu sigo ele no Instagram, e eu fiquei olhando para ele pensando assim, prefeito, você marca essa viagem, vai lá almoçar vai lá jantar com a gente. E eu pensei assim, meu, se o Senhor quiser, ele vai arrumar um motivo para marcar essa viagem, ele vai estar lá com a gente. Pensei no pessoal do bombeiro, pensei no pessoal da saúde, orando por isso, falei, Senhor, tá aqui, a gente fez o que a gente pôde, agora não é mais o nosso braço. Agora a gente tem que, agora esse aguardemos, vírgula, tem uma taquicardia, milhares de emoções até a gente continuar essa frase. Mas eu quero deixar meu testemunho para vocês. Que se a gente aguardar com extrema segurança, a gente vai ver a revelação do braço do Senhor. E a gente vai ver Ele em todas as coisas. Porque a gente vai ver coisas que a gente nunca seria capaz de fazer por nós sozinhos. Mas quando a gente tem o nome no peito, o nome de Jesus Cristo, e é Ele, e é para Ele que a gente faz, é Ele que a gente serve, é o nome dele que tem que ter a glória, a gente vai ver esses grandes milagres acontecendo. Então, eu queria deixar com vocês nesse testemunho, esse esse encontro nosso de treinamento.
que seja um momento para ser encorajá-los também a começar esse planejamento. Lembra que se não está planejado, não vai começar. Comecem do zero, comecem no Google, comecem com uma oração, comecem com um conselho. A gente está aqui à disposição de vocês para ajudá-los, para participar dessas reuniões. A gente pode trocar muito essa experiência com vocês. Mas essa é a Igreja de Jesus Cristo, irmão. Essa é a obra dele. A pedra vai rolar. E a gente pode ter a bênção de rolar junto com ela e fazer parte de tudo isso. E ser abençoados a fazer o trabalho dele aqui nessa terra. Esse é meu testemunho, com todo o meu coração e meu amor por esse trabalho. Que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. É, eu vou pedir para o irmão Mota, que ficou famoso no nosso treinamento, né, irmão Mota? A Kátia perguntou de você, viu, irmão Mota? Vou pedir para fazer a última oração para nós, por favor. Tinha uma irmã que ela tava com a mãozinha aí, irmã Laura. Tinha A alguém com a Sibeli, a mãozinha? Sibeli não, tinha uma irmã que tava. Era eu, mas pode terminar. Pode terminar. Ah, não, então fala, Elô, desculpa, eu não vi. Não preciso. Eu anotei algumas coisas que a gente falou aqui hoje. E uma das coisas que me chamou a atenção foi a parte do começo que fala muito sobre ter uma vontade de fazer algo, né? E que se a gente tem essa vontade e juntar ela com o espírito, as coisas acontecem. Então, acho que esse foi a parte que mais me interessou, assim, que mais chamou a atenção, de que o jantar para 10 é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil. São muitas etapas e muitas pessoas envolvidas. A Isa até falou que ficou com medo quando juntou com outra estaca, porque seriam muitas pessoas pensando numa coisa e ia ter, tipo, divergências de ideias e coisas diferentes. Mas que se a gente tem a vontade e o Espírito do Pai Celestial com a gente, as coisas acontecem. E acontecem porque a gente abre mão desse controle, né? Que a gente sempre quer ter controle de tudo, mas no jantar para 10 a gente precisa primeiro fazer a nossa parte e depois confiar que as coisas dão certo. É só isso. Ah, perfeito, Elô, obrigada. Obrigada por contribuir, assim, acho que foi muito legal ouvir de você que não estava aqui, né? Mas ter essa visão também das coisas, que talvez às vezes parece uma coisa muito distante para a gente fazer, né? Gente, mais alguém quer fazer uma pergunta? Perguntar alguma coisa para ela sobre esse evento? Algum comentário? Irmã, posso fazer? Claro, Eu cheguei Mota, atrasado aqui, desculpa, tava na igreja até agora. E só agradecer, eu fiz várias anotações aqui. Foi gostoso ouvir a experiência das irmãs, dos irmãos aí desse jantar. Durante a semana eu vi as fotos, tá? E compartilhar que aqui na Estaca, não sei se todo mundo está sabendo, a gente hoje teve a reorganização da Estaca Apucarana, né? O Elder Ed esteve hoje aqui, então temos um novo presidente de Estaca aí. Vamos trabalhar mais nessa parte, tá? Vamos apoiar mais a comunicação da área. E é isso. que legal. Quem que é o novo presidente? Ele chama Cristiano Gregório dos Santos. Ah, que legal, não Ele é, sabia ainda quem que era. não, aqui a Luiz conhece, acho que se eu não me engano, a Isabela, a Isabela conhece, se eu não me engano, acho que foi bispo dela. É o que a gente chama de Kiko. Ah, que Então, hoje, legal, gente. Ele não foi meu bispo, mas depois que eu casei, que ele foi bispo, mas ele é excelente. E parabéns pelo chamado, que o David é um dos conselheiros da Ah, presidência. então, peraí, é presidente Mota, então, presidente. é, Vou arrumar aqui, chamei de irmão Mota, é o presidente não, Mota. é muito recente, mano. Presidente, já está convertido em comunicação, hein? Agora a Não, gente já, vai já, já. acelerar esse Pode deixar negócio, hein? que a semana a gente vai ter Vai ter essa. verba pro jantar. Vai ter Vai, verba para jantar. essa semana vai ter a primeira reunião da presidência da Estaca e eu já vou puxar sardinha para comunicação já. Isso aí. Presidente, me convida, tá? Me convida para ir fazer Não, reunião, que eu vou. Vamos visitar com o certeza. prefeito, vamos embora. A gente está Vamos, pertinho, a gente vamos vai para sim. aí. E tem uma doação que a igreja vai fazer na prefeitura, Então, viu? A gente vai ter que ir aí mesmo. sim, Muito sim, legal. sim.
Então, agora que vou estar mais ali, tinha perguntado presencial, mas disse que estava no início, não tinha ele não soube me explicar muito bem. Eu vou ver se eu tenho o e-mail da aprovação. Aqui em Londrina teve aprovado essa semana também Aham, uma doação de 233 mil para equipamentos para a saúde, que a gente pôde anunciar no jantar, foi muito legal. aham. E olha as coincidências do Senhor. Dia 14 chegou o e-mail com a aprovação, então a gente pôde no dia 20 anunciar no jantar essa doação Ah, que para chique. a prefeitura. E já está a aprovação de Apucarana também. Então, Então, você. a gente vai ter que fazer esse estreitamento com o pessoal da saúde aí. Isso. Eu vou passar meu e-mail no WhatsApp, daí depois a irmã encaminha para mim Tá fazer favor. bom. Tá bom, e parabéns, presidente. Muito Tá, bom saber as novidades aí de Apucarana. tá. Estamos felizes. Obrigado, irmã. Legal, gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Kátia. Obrigada, Bruno, Isabela, Aline, Érica, Mari, todo mundo, Elô, que ajuda a organizar tudo, que ajuda a organizar, me organizar, porque eu sou meio desgovernada, eu saio fazendo as coisas assim, aí a Elô sai correndo atrás para organizar. Obrigada a todo mundo que faz parte desse trabalho. A gente, não importa onde vocês estão, a gente está junto, tá? Se vocês quiserem fazer reunião, ai, Ana, vamos fazer uma reunião aqui no meu conselho online, vamos fazer um Zoom, viu, presidente Mota também. Vamos fazer uma reunião online, chamar o irmão lá, que é o sumo de comunicação, vocês não têm o diretor ainda, a presidente da Sociedade Socorro, que também é um porta-voz, a gente conversa, faz uma conversa assim para discutir, trazer ideias. Presencialmente também, dentro do possível, a gente acompanha vocês, tá? Prudente também. Só assim para eu ver a Kátia ultimamente. E não importa onde vocês estão, Maringá, Cascavel. Hoje o presidente Oliveira estava aqui na nossa ala. O presidente Oliveira é conselheiro da Estaca Cascavel. A gente conversou um pouco também. Tá tendo umas mudanças de chamado lá no, na comunicação. Mas uma coisa a gente tem em comum, irmãos, é esse coração que ama a Deus, ama esse evangelho e a gente tem essa boa vontade de fazer as coisas. A gente não sabe como vai fazer, como começar, mas junto a gente vai descobrir, tá? O que eu souber, eu falo, o que a gente não souber, a gente vai atrás para descobrir como fazer, a gente ora e depois a gente passa para o braço que faz as coisas acontecerem. Mas é isso, então. Então, presidente Mota vai oferecer a última oração para gente. Sim, com licença.